Número assustador de doenças mentais em crianças. Eu vou te contar os 5 principais motivos. Mas começa só com esses números. 1 a cada 6 crianças tem doença mental no mundo. 1 a cada 10 crianças toma Ritalina. 1 a cada 10 crianças também tem distúrbio de aprendizado. E 1 a cada 68 crianças tem diagnóstico de autismo. 5 motivos eu vou te contar em breve. Meu nome é Victor Sorrentino, sou médico, sou palestrante, escritor de 2 livros, sou coordenador de 2 pós-graduações, sou também doutorando em neurociências e tenho 2 filhos, um de 10 anos, um de 4 anos e uma de 1 ano. Então, os 5 motivos eu vou te contar porque são aqueles que eu vejo na maioria dos casos, infelizmente, e em combo, ou seja, todos eles ao mesmo tempo. Isso é verdadeiramente um crime para o cérebro das crianças. O primeiro deles é o sedentarismo. Trouxe um artigo aqui de cada um desses temas, mas as crianças deveriam se exercitar todos os dias. Se vocês são pais que têm por volta da minha idade, eu tenho 45 anos, vocês vão lembrar que no passado ficar em casa era castigo, porque não tinham o que fazer, televisão tinha pouca coisa a assistir, e a gente era feliz e muito feliz. Brincávamos na rua, brincávamos de esconde-esconde, de pegar, de skate, de bicicleta, de se atirar na rua, de fazer o que for. Hoje em dia as crianças não querem sair de casa. Aliás, os pais não têm tempo para levá-las a fazer movimento, se exercitar. E criança sem movimento é uma criança que não é criança. Aliás, as crianças que se movimentam demais hoje são enxergadas até por professores como problemas, quando na realidade são simplesmente crianças que têm a necessidade de exercícios todos os dias. Esse estudo aqui mostra as crianças que não se exercitam diariamente, crianças consideradas, portanto, sedentárias, elas têm mais distúrbios comportamentais, todos os tipos de doenças mentais. Tempo na frente das telas. Esse estudo aqui mostra que quanto mais tempo em frente às telas, mais doenças mentais. Mais déficit de atenção, mais ansiedade, mais compulsão alimentar, mais desrespeito. Essas crianças, portanto, quanto mais tempo em frente das telas, geralmente são aquelas que também ficam muito tempo longe dos exercícios e sempre com a mesma, pode ser uma desculpa, pode ser uma realidade, enfim. O fim é que elas não têm culpa disso, é que os pais às vezes não têm tempo para fazer com que elas tenham aquilo que a criança sempre necessitou ter. Então esse estudo deixa muito claro, quanto mais tempo de tela, mais doença mental em crianças. Produtos alimentícios, é óbvio, as crianças que não vão para a rua fazer exercícios, não se exercitam muito, ficam o tempo todo na frente das telas, ansiosas, nervosas com aquilo ali, são crianças que não só têm mais distúrbios, mas que geralmente comem mais errado, afinal de contas ficam na frente das telas comendo tudo que tem de porcaria. Quanto mais ultraprocessados, mais doenças mentais. Isso nada, o Victor está dizendo para vocês, são coisas que categoricamente são afirmadas pela ciência há muitos anos, não precisaram nem os estudos e os científicos nos mostrar isso, então vocês já estão vendo que tem muitas causas pelas quais, sim, não é genética essa história, e sim, não é falta de Ritalina, falta de um remédio, é falta de ter o básico para que elas possam gozar de saúde. Aliás, esse estudo ainda mostra que quanto mais consumo de ultraprocessados pela mãe durante a gestação, mais doenças mentais em crianças. Agora, além de na frente das telas, e as redes sociais. Sim, quanto mais, esse estudo aqui mostrou algo assustador, quanto mais tempo na frente das redes sociais, mais ideação suicida, mais ansiedade, mais depressão, mais TDAH, mais distúrbios comportamentais, mais distúrbios de sono, mais problemas mentais. Então, quem fica muito na frente das telas, das crianças e adolescentes, elas ficam muito também nas redes sociais, principalmente esse lixo desse TikTok. Agora um mecanismo. Quando isso tudo acontece, a criança fica mais inflamada. E uma criança inflamada tem o cérebro mais inflamado, a gente chama de neuroinflamação. Quanto mais falta de consumo de nutrientes como ômega 3, quanto mais produtos alimentícios, mais sedentarismo, mais a tela azul, mais redes sociais, mais neuroinflamação. E esse mecanismo que não é pensado por ninguém, que geralmente a criança chega lá pelos sintomas, nem exame se faz, nem se pensa em nada. Se fala, tá com sintoma assim, tá muito agitada, não tá prestando atenção, ninguém quer saber do resto. Se tá comendo bem, se tá dormindo bem, se tá usando muito tela, nada desses estudos serve. O que serve, eu acho que é falta de um remédio. Então, para o cérebro dela se acalmar, você precisa de um remédio. Então, quanto mais neuroinflamação, obviamente, mais doenças neurológicas,
doenças mentais, transtornos de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento e transtornos comportamentais. O que fica aqui de presente, não a vocês, mas às crianças, que são as mais interessadas, esse Dia das Crianças, é um tapa na cara de muitos de nós. Porque esse aumento absurdo de transtornos das crianças, infelizmente, não são elas que determinam desde a infância delas, mais tenra infância, o que elas escolhem para comer. Não são elas que determinam também o quanto que elas escolhem fazer exercícios físicos. Afinal de contas, os tutores são os pais. Quem determina o quanto vai fazer de exercício físico, queira ou não queira, aqui na minha casa, somos nós. As obrigações dos nossos filhos somos nós. Não ter comida não saudável dentro de casa é uma escolha do pai e da mãe. Aqui em casa não tem comida não saudável. Aqui em casa não existe a possibilidade de não praticar os exercícios todos os dias. Aqui em casa, guardadas as proporções das dificuldades de cada um, de como se organizaram os casais ou as pessoas para terem filhos, o certo é o certo. O que elas necessitam é isso. Muitas vezes, se você não consegue dar para elas o que ela precisa, comida de verdade é mais barata do que processado. O problema não é problema no cérebro da criança. Muitas vezes o problema é aquilo que não está sendo ofertado a elas, que de fato, para a maioria de vocês, durante a infância, foi pelo menos ofertado de alguma forma. A liberdade de fazer, de se movimentar, o gasto calórico, o gasto físico, o desgaste durante o dia para que de noite seja mais cansado, a educação realmente dos pais, porque a escola faz escolarização e os pais é que dão educação, as obrigações que os filhos têm para enquanto filhos, enquanto nós somos tutores, e o mínimo que o corpo precisa para se desenvolver. O mínimo não está sendo dado. Portanto, esse aumento de doenças e transtornos tem nome, sobrenome, e aqui eu poderia ficar um dia inteiro mostrando para vocês mais um monte de coisas, mas essas são as mais básicas, elementares, não precisava isso tudo, né?